Ok, pessoal? Teve uma interrupção aqui na transmissão, né? Cortou o nosso vídeo, mas nós podemos continuar a resolução da nossa lista de exercícios. Vou apagar aqui a questão 2, certo? Para a gente responder a questão 4, tá certo? Então, no vídeo anterior, finalzinho do vídeo anterior, nós resolvemos a questão 3, né? Só recapitulando, calculamos o peso dele aqui na Terra, calculamos o peso dele aqui na Lua, tá certo? Na Terra só precisei multiplicar a massa dele vezes a gravidade, tá aqui da Terra. Lá na Lua eu só precisei também multiplicar a massa dele vezes a gravidade lá na Lua. Eu fiz aqui as duas continhas. Pessoal, deixa eu corrigir aqui. Tá doido? Ó, 6 vezes 0 é 0. 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, 48. De onde foi que eu tirei esse 54? Tô doido, é? Corrige aqui comigo, pessoal. Tô doido. Que conta feia. Ó, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 8, 48. Onde foi que eu tirei 54? 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 8 é 8. 0, 8, 8 e 4, 12. A vírgula, 128 newtons. Onde foi que eu tirei aqui os 154? Tô doido mesmo. Ó, 128 newtons. Isso aqui é o peso dele aqui na Terra. Corrijam aí, por favor. Tá certo? No vídeo anterior tá errado. Vamos continuar então. Questão 4. Questão 4. Vamos lá, rapidinho. A questão 4 ele diz o seguinte, ó. Suponha que sobre uma mesa haja um livro. Qual será a força que a mesa exerce sobre o livro, sabendo que a força que a Terra atrai é de 10 newtons? Pessoal, simplesinha a questão, ó. Só para a gente falar um pouquinho sobre a força normal. Imagine que isso aqui seja uma mesa, olha que minha mesa bonita. Sobre essa mesa tem o livro, tá aqui o livro, tá certo? E, bom, vamos lá. Eu falei para vocês que existe uma força, certo? Que puxa o objeto para o centro da Terra, que essa força, que nós revimos agora na questão anterior, puxa o objeto para o centro da Terra, é chamado de força peso. Mas quando eu coloco esse objeto apoiado sobre alguma superfície, eu pego esse objeto e coloco ele apoiado sobre uma superfície, vai aparecer uma força que essa superfície vai fazer para que esse objeto não caia, para que ele não continue descendo. Essa força que a superfície da mesa está fazendo para segurar o livro, para sustentar o livro, é que nós chamamos de força normal, tá certo? Todas as vezes que eu coloco um objeto apoiado sobre uma superfície, essa superfície estiver segurando esse objeto, então, sobre esse objeto está existindo uma força que nós chamamos de força normal. Essa força vai ser sempre perpendicular à superfície, ou seja, se a superfície está aqui na horizontal, essa força vai ficar exatamente na vertical, tá certo? Então, como é que eu faço para calcular quem é essa força normal? Não, eu não tenho uma fórmula específica para calcular a força normal. Eu vou me aproveitar das fórmulas das outras incógnitas que nós temos, tá certo? Das outras grandezas físicas. Nesse caso aqui, ó, para cá. Se eu coloquei o objeto apoiado sobre a superfície da mesa, meu livro, ficou lá apoiadinho sobre a mesa, não está mais nem descendo, nem está subindo. Ele está lá apoiadinho sobre a mesa, paradinho lá, quietinho no canto dele. Então isso significa dizer que, nesse caso, a minha força peso vai ser exatamente igual à força normal. Ou a força normal, ela vai ser exatamente igual à força peso, tá certo? Por quê? Porque o objeto não está nem descendo,
e nem está subindo, tá certo? Se essa força normal fosse capaz de jogar o objeto para cima, o que não acontece, então a força normal teria que ser maior do que a força peso, tá certo? Se ela jogasse o objeto para cima. Mas isso não vai acontecer. E se essa força peso fosse maior do que a força normal, então o que era que ia acontecer? O meu livro continuaria descendo. Ou seja, ele teria que quebrar essa mesa e descer, ou fazer com que a mesa descesse com tudo para baixo, para que a força peso fosse maior do que a força normal. Mas não é isso que está acontecendo também, porque meu livro está lá paradinho em cima da mesa, então significa que a minha força normal é exatamente igual à força peso, tá certo? E o que a questão quer que eu descubra é justamente quem é essa força normal. Agora veja só, pessoal, a questão quer que eu descubra quanto vale essa força normal. Eu disse a vocês há um minuto atrás que não existe uma fórmula específica para eu calcular a força normal. Mas se a questão está me dizendo, se eu acabei de informar para vocês aqui, ou melhor, nós acabamos de analisar que a força normal ela é exatamente igual à força peso, e na questão ele diz para a gente que a força que a Terra atrai o objeto, que força é essa? É a força peso. Ela é igual, nessa questão, ela é igual a 10 newtons. Ó, a força peso. De onde foi que eu tirei essa informação aqui? O enunciado da questão que me disse que a força que a Terra exerce atraindo o objeto para baixo, para o centro da Terra, é de 10 newtons. Tá certo? Bom, nós acabamos de analisar, Dinan, que a normal é igual ao peso. Se o peso vale 10, então essa força normal ela vai ser igual a quanto? Também vai ser igual a 10. A normal também vai ser igual a 10, já que a normal é igual ao peso. Peso igual a normal. Então, a força normal vai ser igual a 10 newtons. Ó, 10 newtons. Lembrando que newtons é a unidade de medida no sistema internacional da força. Para qualquer força. Força peso, força normal, força elástica, força de atrito, qualquer força. A unidade de medida vai ser newtons. Tá certo? E aí, ó, simples assim, respondida a questãozinha 4. Vou sair da frente mais uma vez para vocês poderem fazer o print da tela. Já estou voltando aqui para apagar essa questão número 3 para a gente poder já adiantar a questão número 5. Tá certo? Então, questãozinha número 5. Ele traz para a gente a seguinte informação. Vou pegar aqui as questões, a minha lista de exercícios. Ele diz assim, ó. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que tem sobre uma mesa, aplicando uma força de 10 newtons. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é de... Pessoal, vamos tentar fazer uma ilustraçãozinha aqui da figura dessa questão 5. Olha só, está lá a superfície, certo? Sobre essa superfície tem aqui uma caixa, aqui está a caixa sobre essa superfície, e essa caixa ela está sendo puxada aqui para cima, ela está sendo puxada, certo? Por um homem através de uma corda. Ele amarrou uma corda na caixa e está tentando suspender, tentando levantar essa caixa, tá certo? E aí ele diz na questão ainda para a gente que a massa dessa caixa, a massa é igual a 5 kg. 5 é a massa dessa caixa, 5 kg. Tá certo? E que a força que o homem aplica, a força que ele aplica aqui através dessa corda, vai ser uma força de 10 newtons. Não é isso? 10 newtons. Eu vou falar um pouquinho sobre essa força, tá certo? Que ela pode aparecer em outras questões, ok? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. Eu quero que vocês prestem atenção comigo. Olha o que está acontecendo. O homem amarrou uma corda aqui nessa caixa e está puxando essa corda para cima através dessa corda. Essa é uma situação comum de acontecer nesses problemas. Eu pegar uma corda
amarrar em um objeto e tentar puxar esse objeto através dessa corda, tá certo? Então o que acontece? A gente costuma chamar essa força que nós aplicamos em uma corda para tentar deslocar um objeto, certo? Nós chamamos de força de tração. Força de tração, tá certo? Adinal, o que é essa força de tração? Repete aí para mim. É simples. Todas as vezes que eu tiver uma corda envolvida no meu processo, que eu tentar aplicar uma força sobre um objeto e para isso eu utilizar essa corda, então eu chamo essa força de tração. E Ednan, complicou tudo. Esse negócio de força de tração aí complicou nossa vida. Não, meus queridos, é só o nome que eu estou dando para essa força, tá certo? Quando eu aplico uma força, aplicando uma força para deslocar um objeto através de uma corda, eu chamo essa força de tração. Imagine que esse meu risco azul aqui seja a corda que eu amarrei aqui na minha caixa. E estou puxando, tentando suspender essa caixa. Eu estou aplicando uma força sobre a caixa através dessa corda. Que nome eu dou para essa força que eu apliquei na caixa através dessa corda? Força de tração. Tá certo? Adina, eu não chamei de força de tração não, eu chamei de força F mesmo, normal. Tem algum problema? A gente vai morrer por conta disso? Não, não tem problema nenhum. Só estou chamando a atenção de vocês porque isso pode aparecer em outras questões, pode aparecer na prova. E aí vocês, mas Adnan, que força de tração é essa que eu nunca ouvi falar em minha vida? Agora vocês já sabem, certo? É como eu chamo a força que eu aplico em um bloco através de uma corda, tá certo? Uma corda, uma corrente, alguma coisa desse tipo, ok? Então, ó, vamos lá, vamos recapitular o que está acontecendo aqui na nossa figura. Eu tenho um bloco, uma caixa, que eu estou tentando puxar essa caixa para cima, estou tentando suspender essa caixa, tá certo? Através dessa corda. Essa força que existe na corda é a força que eu chamo de força de tração, tá certo? E aí o que é que está acontecendo além disso? O que é que está acontecendo aqui nessa nossa caixa? Além disso, existe, claro, nós já sabemos, uma força que puxa esse objeto para baixo. Toda a vida essa força vai existir, que é a força peso, que é a força que puxa o objeto para o centro da Terra. Não é assim? Então, eu tenho a força peso puxando esse objeto para o centro da Terra, e eu tenho a força de tração, que é a força que eu estou fazendo na corda para tentar suspender essa caixa. Só que além dessas duas forças, existe mais uma. Que força que está existindo? Acabei de falar para vocês na questão 4. Todas as vezes que eu tiver um objeto apoiado sobre uma superfície, vai ter uma força que nós chamamos de força normal. Aqui o meu objeto, a minha caixa, não está apoiada aqui sobre essa superfície? Tá sim, Ednan. Então, eu tenho aqui, ó, apontando para cima, uma força que eu chamo de força normal, tá certo? Olha ela aqui, ó. Qual é a diferença daqui para cá? Porque nesse objeto aqui, ó, da questão 4, eu só tinha atuando sobre ele a força peso puxando ele para baixo e a força normal, que era a força que a superfície da mesa estava fazendo para segurar ele. Nessa questão aqui, além da força peso que está puxando ele para baixo, tem a força normal, que é a força que a superfície da mesa está fazendo para segurar a caixa. E além dessa força normal, eu tenho uma força que eu estou aplicando aqui na corda para puxar esse objeto para cima. Tá certo? Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho três forças. Duas puxando ele para cima, sustentando ele para cima, apontando para cima, e uma força apontada para baixo. Só que o meu objeto ele não está nem subindo, nem está descendo, tá certo? Eu estou tentando fazer com que ele suba, eu estou tentando fazer ele subir. Mas enquanto ele não estiver subindo, porque depois que ele começar a subir, ele vai deixar de estar em contato com a superfície, a força normal vai embora, vai deixar de existir, mas enquanto ele não sobe, o que é que eu tenho? Eu tenho a força peso puxando ele para baixo
e eu tenho as duas forças para cima. Então, se ele está em equilíbrio, se ele não está nem subindo nem está descendo, eu tenho o seguinte, ó, peso é igual tração mais normal. Magna, por que você está dizendo isso? Porque ó, a força peso que está puxando ele para baixo está sendo igual à soma dessas duas aqui, ó. Tá certo? Se eu juntar essas duas aqui, vai ser igual à força peso. Ok? Então, bom, essa força de tração, a questão me disse que ela é igual a 10 newtons. A força peso, a questão não me disse quanto é, mas eu posso calcular. O peso é massa vezes gravidade. O peso é igual a massa é 5, vezes a gravidade, que é 10. Logo, o peso desse objeto vai ser igual a 50 newtons. Essas são as informações que eu tenho. Eu sei que o peso dele é 50 e eu sei que a força que puxa ele para cima da corda, através da corda, é de 10 newtons. Então, ó, esse peso é 50, é igual tração é 10, mais a normal, que é o que eu quero descobrir. Essa força N aqui, que eu não sei quanto é. Como é que eu resolvo isso aqui? Aquele esquema, ó, eu vou passar menos N para cá, é igual a 10, vou jogar os 50 para lá. Era mais 50, vou jogar menos 50. Não é assim? Então, menos N é igual a 10 menos 50, vai ficar menos 40. Como isso aqui não pode ficar negativo, vamos multiplicar todo mundo por menos 1. N é igual a 40 newtons. Essa é a força normal que a superfície da terra, do bloco, ou a superfície da mesa, está fazendo para sustentar, ajudar a sustentar esse objeto. Essa força N, força normal, é uma força de 40 newtons. Sair da frente para que vocês possam copiar mais uma vez essa questão. E já vamos partindo para a questão de número 6. Certo? Vou para cá, vou apagar. Aqui, questão número 4. E vamos, de imediato, partir para a questão de número 6. E ela diz o seguinte para a gente, ó. Sabendo que a constante elástica de uma mola é igual a 350 newtons por metro, determine qual a força necessária para que essa mola sofra uma deformação de 2 centímetros. Pessoal, mais uma força que apareceu aqui para a gente agora. Que força é essa? É a chamada força elástica. Essa força elástica é uma força que aparece sempre que nós trabalhamos com alguma coisa que eu possa esticar, tá certo? Geralmente, essa força elástica aparece através de uma mola, certo? Se eu pegar uma mola aqui, eu não posso esticar essa mola, estica de novo, eu estico e ela volta para a situação dela de equilíbrio, ela volta para a situação dela normal. Se eu pegar um elástico também não faz a mesma coisa? Faz, eu posso esticar e ele volta para a situação dele de equilíbrio. A força que esse elástico, que essa mola faz para tentar voltar para a sua situação de equilíbrio é que nós chamamos de força elástica, tá certo? Força elástica. Como é que eu faço para descobrir quanto vale essa força elástica que a mola exerce para fazer com que ela volte para o seu estado de equilíbrio? A força elástica, pessoal, que eu chamo assim, ó, força elástica é igual a K vezes X. Quem é esse K? Esse K é chamado de constante elástica da mola. K é constante elástica da mola. Por que existe esse K, Dinan? Por quê? Tem molas que eu consigo esticar com uma certa facilidade. Eu
pego uma bolinha tal, não sei o que, estico ela, oh, mas essa bola é fácil de esticar. Só que tem outras bolas que são mais difíceis. Poxa, essa daqui é mais dura, eu não consigo esticar com tanta facilidade. E tem molas que eu não vou conseguir esticar de forma alguma. Por exemplo, a mola de suspensão de um caminhão. É uma mola que tem lá a peça durona, que eu não vou conseguir esticar essa mola. Tá certo? Porque cada material que é feito essa mola, cada um deles tem a sua própria natureza. E esse K aqui, essa constante elástica da mola, depende justamente da natureza dessa mola. Tá certo? Não é uma coisa que eu quero que seja desse jeito. Não é a dinâmica que quer que seja assim. É a natureza do próprio material que é constituído essa mola, que é constituído esse elástico. Tá certo? Então, toda mola, ele tem a sua constante elástica. Quanto mais rígida for essa mola, quanto mais duro for essa mola, certo? Maior vai ser essa constante elástica. Maior vai ser esse K. Tá certo? E quem é esse X? O X é o quanto eu consigo deformar a mola. Imagine o seguinte, ó, aqui está a minha mola. Vou prender ela aqui. Imagine que esse encaracolado que eu estou desenhando aqui, ó, seja uma mola. E aí eu vou pegar essa mola aqui e vou esticar. Vou aplicar uma força aqui, ó, puxando essa mola, e vou fazer ela esticar. Então minha mola vai fazer isso aqui, ó. Não é assim? Imagine aí comigo, ó, eu consegui deformar a mola. Eu consegui esticar essa mola. Então, a mola estava como a princípio? Ela tinha esse tamanho aqui, ó. Daqui até aqui era o tamanho da minha mola. Era esse tamanho aqui, ó. Daqui até aqui. Esse daqui, ó, era o tamanho que eu tinha da mola, não é? Ó, o tamanho que eu tinha da mola. Mas quando eu estico, eu deformo essa mola, então ela cresceu isso aqui. Ó, isso aqui foi o tanto que a mola cresceu, não é? Claro, Dina, se você estica, a mola cresce. Isso aqui foi o tanto que ela cresceu. Isso aqui é o que nós chamamos de deformação da mola. Isso aqui é o X, tá certo? Esse é o X que vem aqui na nossa fórmula, tá certo? Então vamos lá, a força elástica é igual a K, que é esse K? Constante elástica da mola, vezes X. Quem é esse X? É a deformação da mola, é o quanto a mola cresceu aqui nesse caso, tá certo? E aí, na questão 6, ele diz pra gente o seguinte, ó, a mola tem uma constante elástica, ou seja, K é igual a 350 newtons por metros. Essa é a unidade de medida da constante elástica, certo? Newtons por metros, tá certo? E aí ele diz mais, ó, determine qual a força necessária para essa mola sofrer uma deformação, ou seja, para ela esticar quantos centímetros? Apenas 2 centímetros. Para esticar essa mola, só 2 centímetros. Tá certo? Então, ó, aqui está a minha mola. Ela tem uma constante elástica de 350 newtons por metros. E eu quero esticar essa mola. Eu quero fazer ela crescer mais 2 centímetros. Tá certo? Qual vai ser a força elástica? Qual vai ser a força elástica aí nessa situação? Pessoal, vamos lá. Olha só que simples, ó. Primeira coisa que nós temos que observar é as unidades de medida. Pessoal, prestem muita atenção nisso aqui. Ó, vem aqui comigo agora. A deformação da mola está em centímetros. Ó, eu quero esticar essa mola 2 centímetros. Só que eu não quero isso aqui em centímetros. Eu quero essa medida em metros. Adinei, como é que eu faço para transformar, então, de centímetros para metros? Basta eu pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 100, certo? Pego esse valor, divido por 100. Quando eu divido isso aqui por 100, eu já estou transformando para metros. Então, ó, 2 dividido por 100 vai ficar 0,02 metros, tá certo? Já fiz aqui, ó, a divisão de cabeça. Não sei fazer de cabeça não. Anote essa continha aí e faça. Tá certo?
Então, ó, 2 dividido por 100, 0,02 metros. Para que nós fizemos isso? Para transformar de centímetros para metros. Não esqueçam isso. Se na hora da avaliação resolver com ela aqui em centímetros, sua questão está errada. Adirei, qualquer valor de centímetros para transformar para metros, é só dividir ele por 100? Independente de qual seja o valor aqui que está em centímetros. Quando você divide ele por 100, você já está transformando ele para metros, ok? Então vamos lá. A força elástica, agora acabou o problema, é igual a K, que é a constante elástica, vezes X. A força elástica vai ser igual. Quanto é o valor de K? 350 vezes 0,02. 350 vezes 0,02. Ó, 350 vezes 0,02. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 7. Eu tenho duas casas depois da vírgula, logo a força elástica vai ser igual a 7,00, que eu não preciso escrever, newtons. Força elástica também é força, a unidade de medida também em newtons. E aí está resolvida a questão 6, certo? Que é a questão de marcar, nesse caso, aqui, questão correta, alternativa correta, letra C. Tá bom? E aí está resolvida a questão 6. Saio da frente para vocês tomarem nota e volto para responder a questão 7. Tá bom? Vamos ver questão 7. O que é que ele traz de informação para a gente? Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Determine o módulo da constante elástica de uma mola que deforma 25 centímetros quando puxado por uma força igual a 2.000 newtons. Ó, determine o módulo da constante elástica. Vem aqui comigo. Ele quer que eu descubra quem é a constante elástica. Ele quer que eu descubra isso aqui, ó. Quanto vale essa constante elástica? Sabendo que a força que eu vou aplicar para deformar essa mola é uma força igual a, cadê onde é que ele diz aqui? 2.000 newtons. Então, ó para cá, ó, a força elástica, 2.000 newtons, tá certo? Para deformar a mola, para eu esticar a mola, quantos centímetros? 25 centímetros, certo? Qual vai ser a constante elástica dessa mola? Qual vai ser o valor de K para essa mola? Perceberam? Então vamos nessa. Ó, bom, vamos lá. Nós já sabemos que força elástica é igual a K vezes X. A força elástica, 2.000, igual a constante é o que eu quero, K, vezes X. Só que lembrando, o X aqui está em centímetros. Eu não quero esse X em centímetros. Eu quero ele em metros. Como é que eu transformo aqui para metros? Lembra aí? Falei nesse instante. É só dividir esse camarada aqui por 100. Logo, isso aqui vai ser igual a 0,25 metros. Não é? Tá certo? Para dividir por 100, meus queridos. Se vocês lembram, é só passar a vírgula uma, duas vezes. Vai ficar 0,25. Se você não lembra daquela regra de passar a vírgula, você vai lá e faz a sua continha, não tem problema nenhum. Então vai ficar aqui, ó, 0,25. Lembra que eu falei para vocês na questão anterior, as duas questões atrás? Como é que eu resolvo aqui, ó? Eu tenho o número e a equaçãozinha do primeiro grau. Ó, a incógnita, o número multiplicando com a incógnita. Então, K vai ser igual a 2.000 sobre o número que está multiplicando com a letra, desce sempre dividindo. Logo, K vai ser igual. Espera aí, Edina, vamos fazer essa conta aqui, rapaz. 2.000 dividido por 0,25. Como é que a gente resolve isso aqui?
Eu faço assim, ó, eu tiro essa vírgula, como tem dois números aqui depois da vírgula, eu acrescento aqui 2 zeros, tá certo? E a vírgula foi embora. Ah, beleza, Dina. Então aqui agora eu vou fazer, ó, 200 dividido por 25. 200 dividido por 25 dá 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada, vai 4. 8 vezes 2, 16. 16 com 4, 20. Para 20, nada. Sobraram aqui o quê? 1, 2, 3 zeros. Eu joguei eles aqui, ó. 1, 2, 3 zeros. Logo, o valor de K vai ser igual a 8.000. Qual é a unidade de medida da constante elástica? Falei aqui na questão 3. Newtons por metros. Unidade de medida da constante elástica, newtons por metros. E está resolvida a questão de número 7. E eu já saí da frente, já estou tomando uma água e já estou deixando vocês copiarem. Voltei, estou apagando a questão 6 para a gente resolver a questão 8. As questões, se eu não me engano, 8 e 9, perdão, acho que a 8 não, acho que a 8 ainda é sobre força elástica, não é? Não, a questão 8 já é sobre força de atrito. Vamos falar agora sobre uma força nova, que é a força de atrito. Já deu tempo de vocês copiarem aqui, vou apagar isso aqui, para a gente responder logo essa questão 8. E ela diz o seguinte, vamos lá, questão 8. O bloco da figura, de massa igual a 5 kg, move-se com velocidade constante igual a 1 metro por segundo ao quadrado, num plano horizontal, sob a ação de uma força F, constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, a aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F vale... Pessoal, venham comigo aqui agora que vai aparecer um conceito novo aqui na nossa atividade. Está aqui o meu bloco apoiado sobre uma superfície, tá certo? E sobre esse bloco, eu estou aplicando aqui uma força, ó, uma força F, certo? Esse bloco, ele tem uma massa, vou anotar logo aqui os dados, uma massa igual a 5 kg, ele está se movimentando com uma velocidade constante, pessoal, velocidade, isso aqui é importante, constante. Velocidade constante. Anotei aqui porque eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Com uma velocidade constante igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ó, ele quer que eu descubra qual o valor dessa força, a intensidade dessa força F. Ele manda eu considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? E nós vamos descobrir quanto vale essa força F. Só que para descobrir essa força F, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2. Deixa eu falar logo sobre esse cara. Venham aqui comigo. Pessoal, todas as vezes que eu coloco dois objetos em contato, um com o outro, certo? Colocar aqui, ó, dois objetos, minha folha e minha mão, em contato. Entre eles dois vai existir uma força que nós chamamos de força de atrito. Força de atrito. Força nova. Ó, já falamos de força tração, força normal, força peso, a anterior força elástica e agora força de atrito. A força de atrito, por exemplo, quando eu estou aqui apoiado sobre a superfície do meu chão aqui, certo? Entre a sola da minha sandália, do meu sapato, ou a sola do meu pé,
e a superfície onde eu estou apoiado, existe essa força de atrito. E graças a Deus que essa força de atrito existe, porque é ela que permite que eu consiga entrar em movimento, que eu consiga me movimentar. Porque na hora que eu vou andar, meu pé aplica uma força sobre a superfície do chão. Se não existisse essa força de atrito, se a superfície do chão fosse perfeitamente lisa, se ela fosse perfeitamente lisa, não existisse atrito nenhum, na hora que eu fosse tentar me movimentar, o que era que ia acontecer? Eu iria escorregar. E aí eu não iria conseguir me movimentar, eu ia escorregar e ia cair, certo? Mas como existe o atrito, né, na superfície do chão, na hora que eu tento entrar em movimento, eu vou conseguir, porque eu faço a força, o meu pé faz uma força para frente e o atrito segura e faz com que eu consiga entrar em movimento. Vocês já tentaram andar, por exemplo, em uma pista daquelas de patinação, aquele gelo todo que é uma superfície quase que perfeitamente lisa? Vocês já tentaram andar numa superfície como aquela? Não tentaram? Eu também nunca tentei, nunca tive essa oportunidade, mas eu sei que se a gente for tentar andar lá com um sapato normal sobre uma superfície daquela, a gente vai escorregar e vai ficar levando várias quedas. Ou então você imagina o seguinte, ó, quando sua mãe está lavando a casa, você vai lá ajudar, ou você está lá lavando a casa, e aí joga lá sobre o piso, aquele porcelanato lisinho aí da casa de vocês, e aí você jogou lá água com sabão. Quando você joga água com sabão, o que é que acontece? Diminui o atrito entre o chão e o seu pé. E aí você vai lá, se der vacilo, você escorrega e cai. Por quê? Porque você diminui o atrito entre as superfícies. E quanto menor for o atrito, mais fácil vai ser para o objeto escorregar. Vai ser mais fácil para o objeto deslizar. Tá certo? Então, quanto mais rugosa for a superfície, certo? Quanto mais rugosa for a superfície, maior vai ser o atrito que ele vai oferecer. Melhor para o objeto se movimentar, no caso, né? Agora, quanto mais lisa for a superfície, quanto mais lisinho for a superfície, menor vai ser o atrito entre essa superfície, tá certo? E aí o que é que acontece? Tem dois atritos, certo? Que é o mesmo